E aí, meu povo, eu separei aqui os materiais que a gente vai usar. A tesoura, uma agulha de tapeçaria, eu peguei de plástico, mas vocês podem usar de inox, uma trena, agulha de crochê tunisiano e 2 novelinhos do fio Enjoy, da coleção nova da Círculo, tá? Cada rolinho do Enjoy tem 125 metros e 100 gramas, o test dele é 800 e essa cor aqui é 3562. É um pink, tá, gente? E aí aqui, ó, aquele sistema Easy Pull que a gente já conhece, vou puxar aqui pra gente já começar a fazer a nossa peça. Eu vou até guardar essa bolinha que eu acho ela bonitinha. Ó, como esse fio é novo e a gente ainda não conhece, ó, estão vendo? Vou passar aqui no dedo, vou juntar um pedacinho aqui, ó, pra vocês poderem dar uma olhada. Essa é a carinha, tá, do fio Enjoy. Ele é torcidinho, assim, e ele é super, super, super macio. Tenho certeza que vocês vão amar. Vamos começar, então, o nosso cordão de correntinhas, ó. Como você começa as correntinhas é tranquilo, tá, gente? Eu começo assim, mas se vocês começarem diferente, tá sossegado. Ajustei aqui na minha agulha, ó, suficiente pro fio correr. E vou fazer aqui as minhas correntinhas, tá bom? Então, a gente vai tecer 34 correntinhas e vai medir, tá, gente? Porque a base aqui, a largura das nossas correntinhas vai ser a altura da touca. Depois eu vou, ao longo do vídeo, mostrando pra vocês que vocês vão entender, tá bom? E aí, se você achar que precisa mais, você coloca mais. Se você achar que tá suficiente, assim, igual eu achei, aí você deixa essa quantidade, tá? A touca é uma coisa bem pessoal, é peça de certa forma vestuário, né? Então, a gente tem que ir medindo, tem que ir fazendo conforme também o nosso corpo, nesse caso, nossa cabeça. Então, aqui, ó, gente, lembrando que, além de tudo, as correntinhas, elas vão acabar cedendo. As minhas aqui, ó, deu 20 centímetros com 34. Vocês vão perceber ao longo do vídeo que vai ceder bastante. Então, daqui a pouco, a gente já não vai mais ter só 20 centímetros. Por isso que é bom vocês irem medindo, irem fazendo com calma. Lembre de fazer uma amostra antes também, pra vocês sentirem quanto, né, o ponto de vocês vai... Como é que diz? Vai ceder, porque ele cede, tá, gente? Especialmente porque a tensão dos nossos pontos é diferente, tá? Aqui, ó, eu já fiquei bem ansiosa e tô carregando a minha agulha daquele jeitinho que vocês já sabem, tá, gente? A gente já fez. Tem uma aula aqui, né, falando do ponto esteira, vou deixar aqui no card pra vocês, pra caso vocês tenham perdido essa aula, tenham caído nessa aqui meio de supetão. Ó, vou inserindo a minha agulha no meinho aqui e carregando até o final. Cheguei aqui no final, como vocês já sabem, eu vou contar com a minha agulha de tapeçaria, que eu acho que fica mais fácil pra não me perder. Mas pra quem é mais experiente, já conta ali com o dedo tudo, ou só de bater o olho também, você já sabe que tá tudo certo. Eu prefiro contar, porque eu acho que vocês precisam aprender também. O que a gente vai fazer agora? Um clássico, né? Volto tirando um e depois vou tirando de 2 em 2. Laço meu fio, ó, e tiro de 2 em 2 até a gente chegar lá no início da nossa agulha. Lembre que o que eu falei pra vocês, que os pontos vão ceder, não adianta vocês tentarem ficar apertando ou soltando nas beiradinhas, porque é natural, gente, isso é um movimento que a mão da gente faz, tá? E se a gente ficar tentando mudar a tensão do ponto, vocês vão ver que vai ficar com buraco ou que vai ficar um ponto muito esturricado, sabe? Muito apertado. E dá pra ver. Então, façam na tensão normal, é natural que o ponto ceda. E é justamente por isso que a gente faz uma correntinha de 20 centímetros. Porque até o final ela vai ficar com mais ou menos uns 25. E aí é isso que a gente precisa, trabalhar nessa margem, mais ou menos, entenderam? Então tá tudo sob controle, não se desespere. Ó, vou dar um exemplo aqui pra vocês verem que é involuntário, tá, gente? Porque a gente vai carregando a agulha e isso é natural. Vou pegar a minha treninha aqui, ó, a minha, coitada, eu esgualepei ela, porque eu não sei o que eu fiz, mas o coitado do meu botãozinho já não tá funcionando mais direito. Mas é mau uso, ó. Já viram que ela ficou com 21 centímetros? Ó, tá vendo que ela não fecha, coitada? Mas tudo bem, ela ainda funciona, tá tudo certo. Isso aqui foi eu que usei que nem meu nariz, né? Já viram que aqui ficou com 21 centímetros? Por quê? Porque a correntinha é mais fina, né? Então, ela naturalmente expande quando eu coloco pontos. Então, aqui, ó, pro ponto esteira, eu vou pegar bem entre um palito e outro, igual a gente aprendeu já na nossa aula de ontem. Ó, e vou carregando a minha agulha. Vamos lembrar o quê? Quando a gente carrega a agulha a partir do primeiro ponto da carreira, a gente não trabalha o último para fazer o ponto esteira, beleza? A gente sempre vai inserir a agulha entre um palito e outro, nunca pegando a alça do palito
E nunca também pegando no meio do palito, tá? É entre um palito e outro. É no buraquinho ali onde vocês conseguem enxergar o branquinho da mesa, tá bom? Na primeira carreira, pego o primeiro ponto e não pego o último. Na segunda carreira, vocês já sabem, a gente não pega o primeiro e pega o último, tá? Então, eu vou fazer aqui algumas com vocês para vocês relembrarem, mas eu sugiro que vocês façam a amostra a partir da aula de ontem, porque a aula de ontem ela foi mais pausada, eu expliquei mais vezes sobre isso. Hoje vai ser um pouco mais rápido, tá? Ó, estão vendo aqui? Esse buraquinho a gente não vai trabalhar, porque a gente trabalhou lá no primeiro. Então, venho aqui no canto, pego o meu pontinho de borda, estão vendo? Pegando sempre as duas alcinhas. Laço, trago pra cima, tiro o primeiro sozinho e volto tirando de 2 em 2 até chegar lá no início da minha carreira pra gente começar a próxima. Eu gosto de juntar assim, igual eu fiz com a mão aqui, ó, de juntar os pontos na beira da agulha, não sei se vocês repararam, porque quando o ponto fica muito longe, fica muito difícil de puxar o fio, né, de laçar o fio e passar por dentro dos buraquinhos. Então eu gosto de ir empurrando com a mão essa quantidade de pontos que fica na minha agulha. Mas isso é preferência, tá, gente? Isso é mania que a gente vai adquirindo conforme o tempo vai passando. Vocês não precisam puxar assim, vocês podem só ir trabalhando assim, ó. Quando tem menos pontos, até fica um pouco mais fácil. Mas, volto a dizer, façam amostras para vocês conhecerem bem o ponto que vocês vão trabalhar. Chegamos aqui no final da nossa carreira. Estão vendo que a gente aqui trabalhou o primeiro, então a gente não vai trabalhar agora. Vamos lá para o segundo. Ó, vou abrir bem aqui com o dedo, insiro a agulha entre um ponto e outro, aqui já tô com 2 na minha agulha, e vou carregando a minha agulha até chegar lá no final dessa carreira, onde, o que eu vou fazer? Isso mesmo, vou trabalhar o último ponto. Por quê? Porque comecei aqui pelo segundo. O que eu falei pra vocês na aula de ontem, que a gente tava aprendendo o ponto esteira, era o seguinte: se ficar mais fácil, vocês podem usar um marcador de pontos. Ou eu gosto de pensar nesse ponto aqui como se ele fossem 2 carreiras sempre. Eu sempre trabalho para fazer esse ponto 2 carreiras. Uma trabalhando o primeiro ponto e outra não trabalhando o primeiro ponto. Então, se vocês pensarem sempre nessas carreiras como sendo 2, vocês podem marcar sempre a primeira carreira com o marcador de ponto, aí faz a primeira, faz a segunda e na próxima você já marca a primeira de novo, para você saber em qual carreira você tá, pelo menos até você conhecer melhor o ponto. Ou se quiser fazer sem marcador, ó, estão vendo aqui, ó, o meu dedo? Coloco a agulha ali no último e pego o ponto de borda, gente. A gente nunca deixa de trabalhar o ponto de borda pegando sempre nas 2 alcinhas. Agora eu vou voltar aqui tecendo, como vocês já sabem, ó. Tiro um e tiro de 2 em 2. E voltando para o nosso assunto dos marcadores. Se vocês sentirem que vocês não precisam do marcador, não tem problema. Vocês podem ir contando também as carreiras do ladinho ali, contando quantos vizinhos são, para saber mais ou menos aonde vocês estão. E vai chegar uma hora que vocês já vão estar craques e bem conhecidos com o ponto, e olhando só para a trama que vocês teceram, vocês vão conseguir identificar quais foram as carreiras que vocês trabalharam o primeiro ponto e quais foram as carreiras que vocês não trabalharam. Mas aqui nesse começo eu sugiro que vocês abusem do uso do marcador de ponto, porque é uma ferramenta que facilita a vida de vocês, tá? Então aqui, ó, a gente trabalhou a segunda na anterior, então na próxima trabalhamos o primeiro, ó. Então aqui já tem 1, 2 e vou carregando a minha agulha até o final da carreira. Gente, lembrem que se vocês pegarem no meio do ponto palito ou pegando a alça do ponto palito, vocês vão fazer um ponto que tá errado, tá? E vocês vão enxergar. Ó, tô aqui mostrando pra vocês que nessa carreira que a gente vai tecer, a gente não vai trabalhar o último ponto. Já voltei aqui com a carreira cheia, ó. Estão vendo aqui? Não. Então, vamos para o pontinho de borda, ó. Vou lá, pego as 2 alcinhas, trago pra cima, fecho esse aqui e depois venho fechando de 2 em 2. Ó, a empurradinha sutil que eu dei com a mão. Estão vendo, ó? Que aí vem todos os pontos pra perto da agulha. Se vocês acharem difícil fazer assim, porque fica muito acumulado, não façam, tá, gente? Isso aqui é só uma dica que eu tô dando pra quando vocês estiverem até um pouco mais habilidosas na técnica. E aí, gente, vamos lá mais uma vez, ó, porque a gente já fez uma, falta uma, né?
Não vou fazer aqui na primeira, porque eu já fiz na anterior. Vou lá no segundo buraquinho e aí vou enchendo a minha agulha de pontos. Lembrando de inserir sempre a agulha no meio dos palitos, tá? Entre um palito e outro. E não no meio do palito, pegando no meio da alça, como se a gente estivesse fazendo ponto tricô, ó. E agora eu vou trabalhar aqui o último, porque eu comecei pelo segundo, tá? Se vocês inserirem a agulha no meio do palito, vai virar um ponto tricô. Deixa eu contar pra vocês aqui, ó. Ele tá enrolando? Tá. Mas depois a gente vai costurar as pontas dele. Então, não tem problema, tá? Isso aqui é por conta da tensão do ponto. Conforme a peça for crescendo mais, vocês vão ver que isso aqui vai dar uma diminuída. Mas é que a gente tem o costume de fazer as coisas muito apertadas, né? Eu me incluo nisso. Essa largura aqui que eu mostrei pra vocês, ela vai ser o tamanho da cabeça. Então, ela vai ser a altura da tua orelha, mais ou menos, até o topo da tua cabeça. Então, por isso que ela não é muito larga, tá, gente? Essa peça, ela é tecida num retângulo. Ó, deixa eu medir aqui pra vocês, só pra mostrar aquilo que eu falei sobre ceder. Ó, 0 ali, beleza? Tá vendo que aqui, ó, já tá com 24, quase 25 praticamente centímetros? Foi o que eu falei pra vocês. É super natural que a peça vá cedendo. Eu vim tecendo e tecendo e tecendo, porque vocês já sabem, né, que as carreiras vão e voltam. Deixa eu mostrar um truque aqui pra vocês. Estão vendo aqui, ó, esse palitinho que tá bem colado? E, ó, esse já não. Esse sim, esse não. Esse sim, esse não. Por quê? Porque aqui, ó, estão vendo esse que tá bem coladinho? São os que a gente trabalhou a primeira carreira. Os que já estão mais pro ladinho são os que a gente começou no primeiro buraquinho. Esse aqui, o pontinho de borda, ó, esses daqui que estão bem coladinhos. E, ó, aqui em cima na agulha, como eu trabalhei o primeiro, ele fica bem pertinho. Agora, peraí. Agora que eu já tô numa carreira que eu comecei pelo segundo, estão vendo o espaço que fica na agulha? E como tem um palitinho bem no meio desse espaço que fica na agulha, isso quer dizer que eu estou fazendo uma carreira que começou no segundo ponto. Então, se vocês se perderem, lembrem de conferir aqui nesse comecinho da agulha. Acharam que não iam me ver hoje? Ó, vamos testar o tamanho da nossa touca. Vou pegar ela aqui, vou colocar na minha cabeça, ó, pra ver quanto falta ainda, quanto eu ainda tenho que tecer pra ela dar a volta inteira na minha cabeça. Ainda falta um pedação, então bora tecer lá. As carreiras, meu povo, elas são sempre iguais. Estão vendo aqui, ó, elas já deu uma enrolada menor. E aí a gente vai tecer, ó. Aqui já voltei com um pedaço bem maior da nossa touca. Por quê? Porque esse pedaço aqui, gente, que eu tô até ajustando a câmera aqui pra vocês enxergarem melhor, ficou meio desfocada, galera, desculpa. Vamos ver se eu consigo arrumar aqui. Esse pedaço aqui da touca, que a gente fica fazendo pra cima, e pra cima, e pra cima, e pra cima, é a volta que vai dar na nossa cabeça. Então, deixa eu medir aqui, ó, pra até mostrar pra vocês. Ela já tá com 50 e poucos centímetros, ó, 52 centímetros. E aí, o que que acontece? Quando eu colocar ela na minha cabeça pra gente costurar, essa daqui é a medida que vai ficar pra eu enrolar a minha cabeça, sabe? Pra eu fechar uma ponta da touca na outra, na minha testa. Então, o que que a gente vai fazer? Eu acho que esse tamanho aqui já tá suficiente para o tamanho da minha cabeça. É bom ir medindo sempre. Então, eu já vou começar a fazer o arremate aqui, tá? Vou encerrar a carreira. Eu não vou falar pra vocês quantas carreiras eu fiz, porque eu faço ela por medir, tá? Então, como eu mostrei pra vocês, eu fiz mais ou menos 52 centímetros. Se você for fazer uma touca infantil, você precisa de um pedaço menor. Ou se você for fazer uma touca que seja pra uma pessoa que tem a cabeça um pouco maior do que a minha, você pode seguir tecendo as carreiras, tá, gente? Esse acabamento que eu tô mostrando pra vocês é como se fosse um ponto palito. A gente insere a agulha no palito mesmo e vai trazendo. Eu não gosto muito desse pra esse ponto, olha só. Eu gosto mais desse aqui que eu vou mostrar pra vocês agora. Então, a gente vai inserir a agulha no meio, entre um palito e outro, como se a gente estivesse tecendo, e já vai fazer o ponto baixíssimo, tá? Eu acho que assim ele fica mais anatômico com o ponto esteira, tá? Se vocês quiserem usar aquele que é parecido com o ponto palito, fiquem tranquilas. Eu não gosto muito daquele acabamento, mas isso é muito pessoal, vocês podem adorar. Eu acho que ele fica muito aparente na costura, sabe? Então eu prefiro esse daqui, ó, que a gente vai inserindo a agulha entre um palito e outro, igual como se a gente estivesse fazendo, né, a trama do ponto, e vai fazendo o ponto baixíssimo aqui só pra finalizar. Eu acho que ele fica um acabamento mais delicado e mais próximo, de fato, da trama, sabe? Pra não confundir também
as tramas de ponto. E aí, como de costume, né, ela vai fazendo até chegar lá no final, depois dá um nozinho, corta o fio, ou corta o fio e dá um nozinho. A ordem dos fatores não altera o produto e vamos costurar. Vocês já me conhecem, sabem que não vai rolar costura se eu não arrematar esses fios que estão aqui dentro, né? Então, ó, vou colocar o fiozinho na bundinha da agulha aqui, ó, vou passando por dentro, até eu achar que tá bom. Depois disso, vou partir meu fio em dois, vou fazer um nozinho e vou fazer isso, a mesma coisa com o fiozinho lá de cima, tá, gente? Eu não ia conseguir costurar se eu não arrematasse esses fios, então vamos arrematar aqui, que daí já fica tudo certo também, é um trabalho a menos pra depois. Aqui, ó, pra costurar, a gente vai virar a peça do avesso, então vai deixar pontinha com pontinha, estão vendo? Vamos ajustar. Ah, mas ele tá enrolado. Sim, tudo bem, não tem problema, a gente vai ajustando devagarzinho. E aí, a gente vai pegar e vai costurar, fazendo o quê? A gente vai pegar a agulha de tapeceiro, um pedaço do fio Enjoy mesmo, tá? Que a gente vai cortar direto do novelo. Eu vou usar a agulha aqui de tapeçaria de plástico, vocês podem usar a de inox, vocês já sabem disso, ó. Vou pegar um pedaço bem generoso, tá, gente? É melhor do que sobre do que falte. Vou pegar aqui a minha tesoura e vou cortar pra gente poder passar aqui dentro da bundinha, né, da nossa agulha de tapeçaria. E a gente vai costurar pegando de um lado pro outro, de um lado pro outro, de um lado pro outro. Costura normal, tá, gente? Nada muito elaborado, até porque eu não sou lá aquelas costureiras. Então, bora lá, eu já cortei aqui um pedaço de fio Enjoy, tá? Corte é bem generoso, gente, melhor que sobre do que falte. Vou enrolar aqui, vou passar dentro da bundinha da minha agulha. E aí, eu vou fazer o que, minhas amigas? Vamos ajustar aqui. Vou pegar a trama aqui, ó. Lembrando que a gente costura a partir do lado avesso, tá? Então, juntou aqui, ó. A gente vai colocar a agulha aqui no meio do primeiro pontinho, pegando as duas alcinhas do ponto lá do outro lado. Estão vendo, ó? Peguei as duas alcinhas, uma alcinha e duas alcinhas. Levei tudo lá pra trás. Aí, esse pedacinho aqui vai ficar incomodando um pouco, mas daqui a pouco ele já para, tá? Vamos voltar aqui embaixo, ó. Vou pegar um pedaço da alcinha, ó. Vamos ajustar aqui. Vou pegar só a alcinha aqui da base e as duas alcinhas do acabamento lá em cima, tá? Porque a gente tá costurando pegando um pouquinho da base e um pouquinho do acabamento. No pedacinho, no lado que é a base, a gente vai pegar só um Vzinho, porque a gente trabalhou no outro, né? E no que a gente pega o acabamento, a gente pega os dois, que é pra ficar com a costura bem bonitinha. E esse fio pequenininho incomoda, hein, gente? Aí, vamos de novo pra vocês entenderem bem, ó. Venho aqui, pego só uma alcinha e pego as duas, estão vendo? Ó, fico com 3 aqui na minha agulha, estão vendo? E aí, levo lá pra trás, ó, que o fiozinho já não me atrapalhou. Opa! Vamos de novo. Um fiozinho, 2 Vzinhos. Levei tudo lá pra trás. E assim sucessivamente até chegar lá no final da carreira, tá, gente? Costura é chatinha, eu não gosto. Mas tem que fazer com cuidado, tem que prestar atenção pra não pular nenhum ponto. Porque se a gente pula ou se a gente faz alguma coisa errada aqui nessa costura, a gente depois tem que desfazer pra recosturar. E é um saco. Então, vamos fazer com calma, com delicadeza, ó. 1 e 2. Vai repetindo esse mantra aí na tua cabeça. 1 e 2, 1 e 2. Pra vocês irem fazendo a costura bem com paciência, bem com carinho, tá bom? Chegamos aqui no final, a gente vai arrematar o fio que sobrou. Vou inserir aqui, ó. Estão vendo que o meu tem essa emenda? É porque o meu novelo eu tive a infelicidade de pegar um novelo que veio com emenda, mas isso não é normal, tá, gente? Isso não acontece sempre. Então, vou fazer meu arremate pegando aqui esse ponto que tava meio feinho, que era o ponto que tava da emenda, né, do novelo. E aí, já trabalho aqui, já deixo ele bem preso, aí vou passando aqui por dentro, depois eu corto, e aí vou fazer isso com o fio lá do outro lado também, beleza? Cheguei aqui no final, ó, já cortei o fio, já joguei fora, vou virar a minha touquinha pra vocês verem aqui. Gente, olha como fica bonita essa costura. Ela fica bem parelhinha, bem retinha. E aí, agora, o que a gente vai fazer? Essa parte aqui de cima, a gente vai costurar.
E a parte aqui de baixo, olha, eu já deixei dobradinha, mas vou dobrar aqui com vocês. Ó, ela vai ficar assim, né, porque a gente costurou. Deixa eu até arrumar aqui o zoom da câmera, que daí vocês conseguem enxergar melhor. Ó, vou dobrar aqui, porque daí, né, porque tem gente que gosta, quem prefere sem dobrar também dá pra usar sem dobrar. E aí, aqui em cima, ó, a gente vai fazer a costura e vai colocar um pompom. Então, agulha de tapeceiro e um pedaço de fio Enjoy para a gente fazer a nossa costurinha. Então, aqui, ó, passei o fio dentro da minha agulha e vou adiantar o que pra vocês. Essa costura, ela pode ser feita pegando ponto por ponto. Então, a gente vai virar aqui, ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Eu gosto de começar já pela emenda, tá? Porque eu acho que daí fica tudo num lugar só. Vou passar meu fio aqui, ó, deixo um pedacinho. E aí, ó, estão vendo aqui os vezinhos, ó? Eu vou indo e vou voltando. Vocês podem fazer isso, vezinho por vezinho ou intercalando, vezinho sim, vezinho não. Aqui eu só mostrei vezinho sim, mas eu, de fato, gosto de fazer vezinho sim, vezinho não, tá? Então, você faz num, pula o outro, faz num, pula o outro. No que eu quero dizer, insere a agulha em um, pula o outro, insere em um, pula o outro. Aqui eu tô mostrando pra vocês inserindo em todos, que a minha mãe gosta de fazer assim. Então, acho que talvez é válido também, né? E aí, depois a gente só vai puxar todo esse fio. E cuidado na hora de puxar, pro fio pequeno não escapar, tá? Estão vendo aqui o que eu quis dizer com puxar? Porque daí ele vai dar essa engruvinhadinha e a gente costura o restinho no final. Cheguei aqui no fim, lembrem de cuidar com o ponto pequenininho, ó. E vou puxar, tá vendo que ele já vai fechando? Aqui tem que fazer um pouquinho de força, tá, gente? Por isso que eu gosto mais de fazer um sim e um não. Puxei, ele ficou assim. Já vou fazer o que aqui? Vou arrumar bem. E esse buraquinho que tem aqui, ó, eu só vou passando meu fio aqui e vou arrematando esse buraquinho, sabe, gente? Aqui não tem problema se ficar feio ou se não ficar aquele acabamento que vocês acham que é maravilhoso, porque a gente vai colocar um pompom aqui em cima, tá? Então, a gente só precisa o quê? Fechar esse buraco, né? Ó, vou passando aqui e é que também é meio de gosto, tá? Você vai passando até você achar que... Opa, deu um terremoto, bati aqui na câmera, gente, desculpe. Vocês vão passando aqui o fio até vocês acharem que tá suficiente. Se você chegar uma hora que vocês acharem, ah, não, beleza, o buraquinho já tá fechado, já posso colocar o pompom, sejam livres, tá? Vou fazer mais um pouquinho aqui e aí vou voltar pra mostrar pra vocês como eu coloco o pompom. Vai puxando pra fechar bem esse buraco. E aí, gente, a touquinha fica assim, olha que fofinha. Aí, vamos cortar aqui o fio, né, porque a gente já arrematou. E vamos colocar o nosso pomponzinho. Ó, até peguei aqui os pacotinhos de pomponzinho pra mostrar pra vocês as opções. Tem esse peludinho e esse sem pelinho. Eu gosto mais desse peludinho, especialmente porque ele tem elástico. Então, eu acho que ele facilita muito na costura. Bora lá. Já peguei aqui, ó, o elastiquinho, estão vendo? Bem no meio dos pelinhos, mas é difícil deixar, hein? Vou trazer ele pra cima aqui com a agulha de tapeçaria pra vocês enxergarem o elastiquinho, estão vendo? E o que a gente vai fazer? A gente vai passar, ó, um pedaço de fio Enjoy no meio desse elástico, vai emparelhar aqui as duas pontinhas, porque daí, ó, vamos colocar aqui na agulha, peraí que esse trabalho aqui sem enxergar é mais difícil. Agora que a gente tá com o fio arrumado, vai pegar a agulha e vai inserir lá onde tinha o buraquinho, sabe? Vai trazer a agulha pra dentro da touca, vira aqui, ó, pra você poder puxar. Eu consegui fazer a proeza de enfiar no meio do fio, então rasguei um fio, ó. Estão vendo aqui, ó? Já arrumei aqui. Vou virar a touca, porque a gente tem que arrumar, né? Vou cortar um pedaço desse fio, gente, porque eu exagerei, deixei muito grande, tava me atrapalhando, tá? Vou pegar aqui, vou colocar de volta na bundinha da agulha, vou separar, estão vendo? E aí, vou fazer o quê? Vou costurar esse fio aqui atrás, vou passar esse fio aqui atrás o suficiente pra deixar ele bem firme, tá? Porque ele tem que ficar firme por causa do nosso pompom, senão o pompom fica balançando. Vou fazer isso com os dois fios, tá? Vou passar aqui, passar, até a hora que eu achar que tá bom, ó. Passei um, vou passar o outro, depois assim sucessivamente. E aí, depois é só fazer um nozinho. Nossa, mas eu encasquetei aqui com a ponta desse fio. Não precisa ser tão perfeito assim, tá, gente? Eu que decidi ficar chata nesse vídeo. Ó, vou passar aqui dentro. Vou fazer
um nozinho, 2 nozinhos, 3 nozinhos, quantos vocês acharem necessário, que é pra ficar bem firme, bem firme. Aqui tem que ser bem puxado, tá, gente? Pro pompom não ficar bambo lá em cima. Eu, como boa neurótica que sou, ó, já dei os nozinhos, mas vou virar aqui pra confirmar que meu pompom, ó, tá firme, não tá bambo. Então, tá tudo certo. Vou terminar aqui o nosso arremate, vou fazer mais nós, vou arrematar mais vezes. E aí, gente, vocês não vão acreditar, mas a nossa touquinha tá pronta. E aí, gente, ela fica assim, ó. Deixa eu tirar essa sujeirada aqui do lado, que são os fiozinhos da costura. E aí, ó, deixa eu arrumar aqui também o zoom pra vocês enxergarem. Aí você vem aqui, dobra a pontinha e a nossa touquinha tá pronta. Vejam se não ficou a coisa mais fofa do mundo. Olha aqui de cima como fica bonitinho com o pompom. Até amanhã!